Olá, irmão, olá, irmãs, eu sou o pastor Cristóvão. Seja bem-vindo ao canal, seja edificado pela palavra. Quero agradecer a você que está aí do nosso canal. Quero pedir a você que é inscrito para se inscrever. Não esqueça de deixar o seu like. Compartilhe também os outros vídeos que estão no canal. Não esqueça também de deixar os seus comentários para que o nosso conteúdo possa crescer mais e mais e o nosso ministério possa crescer mais. Nesta oportunidade, queridos, quero compartilhar com você mais um vídeo que está escrito. Quero ler aqui a palavra do Senhor no livro de Números, capítulo de número 11 e o versículo de número 24, que diz assim: E saiu Moisés e falou a palavra do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciões do povo, e pôs a roda da tenda da congregação. Então o Senhor desceu na nuvem, e falou, tendo o Espírito que estava sobre ele, e pôs sobre aqueles 70 anciões. E acontece que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Queridos, quando nós lemos esse capítulo de número 11, vamos ver Moisés, ele achando pesado o seu cargo. Moisés achou pesado o seu cargo. E agora Moisés começou a dizer, isso está no versículo 20, versículo 14. Eu só não posso levar este povo. Moisés começou agora a reclamar e achando pesado o cargo que Deus lhe dera, que realmente era pesado mesmo. Moisés era legislador do povo hebreu naquele momento, e ele começou a dizer, eu só não posso levar todo este povo, pois é muito pesado para mim. Se assim, faz comigo, mata-me, pois se eu tenho achado graça a teus olhos, não deixa ver o meu mal. Aí o seu Deus, ele agora toma as providências para Moisés não desistir. Agora Deus manda Moisés designar 70 anciões para ser o seu companheiro. Moisés era cheio da graça, cheio do poder do Espírito, cheio do poder de Deus. Mas naquele momento Moisés achava pesado para levar o povo, conduzir o povo para as bordas de Canaã. E a Bíblia diz que agora Deus disse a Moisés, ajuda 70 anciões do povo, homens capazes, homens tementes, para te ajudar nessa tarefa. E veja, queridos, e a palavra de Deus diz que naquele momento Deus mandou Moisés ajuntar ou escolher 70 anciões do povo, homens tementes a Deus, que estejam com ele naquele momento. E a Bíblia diz que agora Moisés, repito, era um homem cheio do Espírito, cheio da graça de Deus, e precisava de companheiros também, cheio da graça, cheio do poder. E a Bíblia diz que agora Moisés, ele convoca, depois que ele convocou, os anciões vieram, e a Bíblia diz, quando lemos o versículo de número 24, e falou a palavra do Senhor ao povo, aos anciões. E a Bíblia diz que naquele momento o Senhor desceu na nuvem. Versículo 25 diz, e o Senhor desceu na nuvem, e falou, tirando o Espírito que estava sobre ele, e pôs sobre aqueles 70 anciões. E sobre aqueles 70 anciões, aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Veja que naquele momento Moisés era tão cheio do Espírito que Deus, é a Bíblia que diz, que Deus tirou o Espírito que estava sobre ele. Veja, estava sobre ele e pôs sobre aqueles 70 anciões. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre ele, eles profetizaram, mas depois nunca mais. Veja, queridos, que para fazerem a obra de Deus, para Moisés dar sequência ao seu ministério, conduzir o povo para as bordas de Canaã, Moisés precisaria de homens, companheiros, para lhe ajudar. E Deus agora tomou a providência para encher eles também do Espírito. Veja que agora o Espírito repousou sobre eles naquele momento. E
E o que eu acho importante é que saiu Moisés e falou a palavra do Senhor. Veja que o poder de Deus, o Espírito desceu sobre aqueles 70 anciões quando Moisés começou a falar a palavra do Senhor. Veja que, como diz, e agora, e Moisés saiu e falou a palavra do Senhor ao povo e ajudou 70 anciões do povo. Avivamento, queridos, para ser avivamento, tem que ser pela palavra. Avivamento sem palavra não é avivamento. Veja que quando Moisés começou a ministrar a palavra do Senhor aos anciões, naquele momento, o Espírito desceu e repousou sobre aqueles 70 anciões de Israel. Aqueles homens, eles eram capazes, eles eram tementes, porém, até aquele momento, eles não eram cheios da graça, cheios do poder do Espírito. Mas quando Moisés começou a ministrar a palavra, o Espírito que estava sobre ele, repousou sobre aqueles anciões e profetizaram. Quero dizer para todos que para nós fazermos a obra do Senhor, precisamos do poder do Espírito. E quando nós começamos a ler a palavra do Senhor, vamos ver que do Antigo Testamento, o Espírito Santo repousava, vinha por medida. Ele capacitava, o Espírito entrava na pessoa, capacitando para uma obra específica. O Espírito descia e enchia com propósito. Quando nós começamos a ler a história de Sansão, veja que Sansão era o Espírito Santo que impelia para ele ir ao campo. E quando ele ia ao campo, todos nós sabemos que os desafios apareciam. Veja que o Espírito daquela dispensação descia do momento específico. Ele enchia para ele realizar uma obra. Era o carro de Sansão. O Espírito Santo se apoderava de Sansão. A Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderava de Sansão quando ele ia ao campo. E todos nós conhecemos a história de Sansão, que matou um leão, matou 1000 homens com a queixada de jumento. Mas era o Espírito que repousava sobre ele. Naquela dispensação, o Espírito descia por medida, mas hoje é diferente. O Espírito agora está derramado sobre cada um de nós. O Espírito de Deus agora está derramado sobre cada um de nós. Que a Bíblia diz, e Deus usando o profeta, há de ser que derramarei meu Espírito sobre toda a carne. E todos nós sabemos que isso se cumpriu no dia de Pentecostes, no capítulo 2, onde a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito. E agora começa a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. E nós sabemos que depois de Pentecostes, Deus começa agora a usar os homens, como Pedro. Pedro agora vai pregar o Evangelho. E quando o Pedro começa agora a falar do amor de Deus, pregar o Evangelho, quase 3.000 almas aceitaram a Cristo. Veja que poder Deus deu aos discípulos. E quando nós lemos no capítulo 3, vemos como Pedro e João sobem ao templo chamado Formosa. E ali o Senhor capacita Pedro, onde estava ali um homem perdido de esmola ali no templo. Mas a Bíblia diz que agora Pedro, cheio do Espírito, ele diz, olha, eu não tenho prata e ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, ele levanta-te e anda. E aquele homem levantou-se, recebeu a cura daquela enfermidade. E é mesmo assim, queridos, precisamos do poder do Espírito para realizar, para fazer a obra de Deus. Veja o que diz aqui, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Veja, queridos, que naquela dispensação o Espírito via, preparava, usava eles para obras específicas. Hoje, o Espírito de Deus habita em nós. A Bíblia de Deus sabe em vós que o vosso corpo é morada do Espírito proveniente de Deus. Portanto, queridos, agora nós temos o Espírito habita em nós.
sentimos Ele, o Espírito Santo é uma pessoa. Amém? Eu agradeço a